Hoje nós vamos falar sobre a minha paternidade, quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Depois nós vamos falar da minha identidade, quem sou eu e como eu me reconheço. Esse tema eu recomendo que vocês definitivamente não percam, já que vocês vieram hoje, não percam a semana que vem, porque nunca, como diria um pensador, nunca na história desse país se chegou à conclusão que se sofre tanto porque as pessoas não sabem quem elas são. Elas não sabem. Nós estamos hoje, e tem dados estatísticos dizendo que mais de 80% das pessoas entrevistadas não sabem quem elas são. E tem uma entrevista que foi feita, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, dizendo assim: quem é o seu maior inimigo? E as pessoas disseram: eu sou o meu maior inimigo. Não sei se vocês viram, haja vista que um rapaz nos Estados Unidos escreveu um livro chamado Eu, Meu Maior Inimigo, em função dessa pesquisa. Ou seja, nós nos desencontramos, nós nos perdemos. E isso é excepcional? Não, isso não é excepcional. Nós vamos ver nesse nosso bate-papo que isso que está acontecendo é normal. Desde que você não preste atenção, isso é normal. E você vai entender também que tem alguém por trás fazendo isso. Ou seja, isso que você acha que você é, que eu acho que eu sou na maioria das vezes, é alguém que está dizendo para mim que eu sou assim. Isso chama-se, em análise comportamental, rótulo. Então eu não sou o que eu me percebo através de um rótulo que alguém colocou em mim. E eu acredito no rótulo e eu começo a performar de acordo com o rótulo. E chega uma hora que eu não sei mais quem sou. Ficou fácil, né? Então, é tranquilo. Eu falei para vocês que era tranquilo. E depois nós vamos falar do meu propósito. Meu propósito, qual é o propósito? A Bíblia é regida por propósito, a Bíblia é regida por projeto. Nós vamos ver hoje. E eu quero que você fique comigo aqui olhando para mim. Vocês estão meio longe, mas não tem problema. Não vou pedir para ninguém se movimentar não, porque quando eu estou lá, o Oswaldinho vai lá me buscar. Eu falo: Oswaldinho, deixa eu aqui. Né? Então vocês ficam aí, mas ficam olhando para mim aqui, tá? Por favor. Não me deixem só. Eu ainda não consigo virar aqui. Opa. Muito bem. Muito bem, onde que eu estou? Contexto de crônicas. Naquela época, eles estavam vivendo, eu só estou fazendo recapitulação ainda por causa dos irmãos que não vieram a semana passada. Naquela época, estava vivendo um período muito, por isso que eu estou indo rápido. Tá? Estava vivendo um período muito difícil, muito difícil. Nós falamos a semana passada, era um período muito ameaçador na história de Israel. Nós tínhamos lá os cananeus, eles estavam voltando do cativeiro, e a situação lá era muito difícil, mas muito difícil mesmo. E nesse contexto, nasceu esse senhor chamado Jabez, e quando ele nasceu, a mãe dele colocou esse nome bonito nele, e esse nome Jabez queria dizer assim: com muitas dores dei à luz. E a semana passada nós começamos, agora você tem que começar a imaginar comigo, você tem que andar comigo aqui, tá? Agora nós vamos ver o Jabez. O Jabez nasceu e a mãe dele falou assim: com muitas dores eu te dei a luz. Esse vai ser o seu nome, menino. Nome bonito, bacana, agora. E toda vez que ela chamava o Jabez, ela falava assim: você aí que com muitas dores eu te dei a luz, vem aqui. E esse menino foi crescendo com essa pecha. E ele foi crescendo dentro de um ambiente em que o país estava ocupado, eles não tinham mais cultura, afinal de contas eles tinham passado mais de 400 anos fora, como escravo, eles não tinham história. Então era uma situação muito difícil. E nasce esse menino e alguém resolve colocar um nome desse no menino. Coitada da mãe também, e isso aqui é importante, porque uma mãe, para chegar ao ponto de colocar um nome desse no filho, você imagina o que ela passou. Então a situação ali era catastrófica. E como nós estamos falando de uma genealogia, e a genealogia não descreve o pai, nós inferimos, não é provado que ele não tinha pai. Porque em nenhum lugar descreve o pai dele. E partindo dessa premissa é que nós fomos. Então, quais outros casos foram considerados? Foram considerados a morte do marido. Ela provavelmente não tinha marido. A pressão da volta do Egito. A opressão dos cananeus. A falta de esperança para o futuro. Alguma dificuldade. Há uma linha que diz que o Jabeu nasceu deficiente. Há uma linha que diz que sim. Que inclusive há uma linha aí que estuda que diz que ele foi criado separado porque ninguém queria brincar com ele porque ele seria deficiente. Eu não tenho nenhum dado para comprovar isso, mas há uma possibilidade, se explora isso. Então, diante dessa situação, era o ambiente de Jabez. Falamos, qual era o ambiente familiar? Um horror. Um horror. E aí às vezes nós ficamos pensando assim,
mas é assim mesmo? É assim mesmo, por vezes é assim mesmo. Nós vimos aqui hoje que a irmã está com câncer, o outro está há um mês internado, às vezes acontece isso. E Salomão, quando ele faz uma reflexão, Salomão diz que a vida é assim, a vida é assim. E Jesus nos ensina que a vida é assim. Nós temos uma situação dos discípulos, certa vez saíram de um lugar para ir para o outro e veio uma tempestade no meio do caminho. A vida é assim. A vida, você vai no médico porque você está com uma dorzinha, o médico acontece. Lembra-se do Bruno Covas, o prefeito de São Paulo? Não tinha nada, foi lá fazer uma pintinha, pronto, descobriram um monte de coisa. A vida é assim. E Salomão diz assim que isso daí acontece com todo mundo, e nós precisamos estar mentalmente preparados. Então essa é a realidade da vida, e aconteceu com Jabez. E a forma como eu vejo esse acontecimento, fiquem comigo agora que isso daqui já é da próxima lição. A forma como eu encaro os acontecimentos da minha vida vai dizer como é que eu saio do outro lado, como que eu interpreto e como é que eu vivo. Se eu olhar uma situação dessa e dizer, oh meu Deus, é o fim, será o fim. Ou seja, a semana passada nós conversamos um pouco, dizendo assim, que dependendo da minha personalidade, dependendo da forma que eu fui criado, dependendo do lugar que eu fui criado, dependendo das experiências que eu tenho, eu vejo o mundo a partir daquela perspectiva. Eu vejo o mundo a partir da perspectiva da minha experiência. Agora imagine Jabez. Jabez tinha o mundo a partir da perspectiva dele, era daquele jeito que ele enxergava. E isso é uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos nesse estudo ressignificar. Ou seja, começar a ver a vida a partir da perspectiva de Deus, não a partir da perspectiva que nós estamos criando das nossas experiências, porque as nossas experiências nem sempre são tão boas. E se eu não tiver essa percepção, eu posso ter problema. Então, os filtros, esses filtros que eu crio, eles me mostram como é também que eu vejo a Deus. Dependendo do filtro, da experiência que eu tenho, eu vejo a Deus. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui para vocês, quando nós entrarmos nos próximos slides daqui a pouco, tá bom? Muito bem. Para começar a nossa conversa de hoje, nós dissemos então que Jabez tinha tudo para dar errado. Tinha ou não tinha, irmãos? O Jabez tinha tudo para dar errado. Aí eu pergunto, será que o Jabez se parecia com algum de nós? Será que o Jabez se parecia com algum de nós? Ele era rejeitado ou abandonado pelos pais, menosprezado, perseguido por alguém, abusado na infância. Isso daqui são dados que eu estou dizendo que são dados que nós vivemos todos os dias. Nascido em circunstâncias excepcionais, causa da separação dos pais, nascido com alguma limitação física ou mental, crescido com angústia, não amado o suficiente pelos pais, não teve o relacionamento necessário, nós vamos falar disso, para a formação desejada da personalidade, não teve a educação necessária. Quer dizer, qualquer coisa dessa nos leva a uma situação excepcional, porque eu não tive o que eu entendo ser o mínimo necessário para eu poder ser uma pessoa de sucesso. Se eu tivesse, seria mais fácil, né? Jabez também não tinha. E Jabez disse assim, ah Senhor, tomara que me abençoes, que seja comigo a sua mão e me preserve do mal. Jabez mudou a sua história. Aqui começa a nossa lição de hoje definitivamente. Jabez mudou a sua história quando ele acessou 3 áreas especiais da vida, que são as que nós vamos falar nos próximos 3 encontros. Jabez acessou, a primeira área que ele acessou foi a área da paternidade. Da paternidade. A segunda área que ele acessou foi a área da identidade. A paternidade responde de quem eu sou filho, como é que eu fui gerado. A segunda responde quem eu sou, quem eu de fato sou. E é isso que nós vamos bater muito forte. Hoje nós vamos bater muito forte quem é o meu pai. E a semana que vem nós vamos bater muito forte quem é que eu sou. Aliás, quem é que diz quem eu sou? Um de cada vez. Quem é que diz quem eu sou?
Quem? Deus. E por que, se Deus é quem diz quem eu sou, por que é que eu me incomodo tanto com o que os outros dizem e por que é que eu me comporto tanto da forma como as pessoas querem que eu me comporte? Não é para responder hoje, mas é para pensar. Agora, o que é que Deus diz que eu sou? É isso que nós temos que responder para nós, porque a vida que nós estamos vivendo, essa vida assim instável, é porque eu não sei o que é que Deus disse que eu sou. Aí o que acontece? Eu acredito no que as pessoas disseram que eu sou. As pessoas vêm e colocam um rótulo em mim e eu acredito. No outro dia eu estou performando de acordo com aquele rótulo. Eu sou aquilo agora. E eu sou aquilo ali. E as pessoas falam, nossa, você vai fazer? Ah, você não vai conseguir. E você fala, acho que eu não vou. Você tem razão, acho que eu não vou. Esse negócio, mas numa época dessa você vai fazer um negócio desse? Não vai dar certo. Ah, não vai. Não? Por quê? Primeiro você não sabe de onde você saiu. Depois você não sabe direito quem é você. E Jabez acessou isso de uma forma fantástica, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Ele acessou as 3 áreas. Ele acessou a área de quem ele era filho, porque Jabez, quando disse, ó Deus, ele não disse, ó Senhor, ele disse, ó Deus, Deus de Israel, tomara que me abençoes. Agora ele estava fazendo uso dessas 3 áreas, que são aquelas que nós vamos estudar. De acordo? Vamos lá. Paternidade. Antes da gente começar, eu quero que você pense o seguinte. Hoje nós vamos falar de quê então? Paternidade. Eu vou rapidinho porque os versículos são bem conhecidos, mas mais do que os versículos, eu quero que você deguste o versículo. Porque, meus irmãos, vou contar uma coisa para você. Tiago diz assim, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, fazendo o quê? Quem que conclui? Sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, fazendo o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Esse negócio da gente ouvir, repetir e não praticar, é um engano que talvez esteja na hora de parar e a gente levar esse negócio mais a sério, tá bom? O meu negócio aqui com vocês é o seguinte, vamos parar da hipocrisia. O que forma um fariseu é exatamente isso, você sabe tudo direitinho, mas você não vive a essência, o espírito daquilo ali. Então a paternidade foi um dos maiores, se não o maior projeto de Deus. O maior projeto de Deus foi a paternidade. É por isso que a Gálatas diz assim, mas chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Quando veio a plenitude no tempo, foi o seguinte, é que Deus planejou enviar Jesus desde o Éden. Desde que o projeto de paternidade dele foi quebrado lá no Éden com Adão. Porque se você olhar a genealogia que está em Mateus, vai puxando e diz que Adão era filho de Deus, está escrito lá isso, tá? É claro que depois você tem uma incongruência com João, mas nós vamos imaginar que Adão era a criação de Deus, e o plano de Deus era essa expansão. Mas ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, a fim de redimir os que estavam embaixo da lei. Deus ficou planejando até que Jesus viesse e desse certo para tirar as pessoas que estavam debaixo da lei, que era o plano dele, ser o nosso Deus. Esse era o plano de Deus, tá? Essa é a área, eu falei a semana passada e repito, essa é a área predileta do diabo. Se você se lembra bem que quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia nos diz que ele criou o homem e a mulher conforme a nossa imagem e a nossa o quê? Semelhança. Ato seguinte, quando a Eva estava dando uma voltinha, ela encontra lá a serpente e a serpente diz assim, eu gosto muito desse texto aqui, eu vou ler com vocês. Vocês estão conseguindo ver ali? Então, né? Diz assim, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Essa é a serpente. Eu quero que você fique comigo nesse texto. E hoje nós vamos degustar, não se esqueça. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de fruto nenhum da árvore do jardim? Aí a Eva falou assim, não, podemos comer do fruto, mas Deus disse, não coma no que está no meio, porque do contrário vocês morrerão. Mas a serpente disse assim, certamente você não morrerá. Ou seja,
Deus está fazendo um jogo de palavra com vocês. É porque ele tem medo, porque se você comer, você será igual a Deus. O que eu quero mostrar com isso? Desde aquela época, o que acontece é isso: Deus diz que você é uma coisa, e o diabo vem e diz que você é outra coisa. Mas não diz num confronto de ideias, diz assim, mais ou menos. Você não é assim, é que é um pouquinho assim. E a nossa tendência é fazer a tendência de que Eva fez. Só que Eva não tinha estudo de quarta-feira. Então a Eva podia ter problema, porque ela não vinha no estudo de quarta-feira, coitada, né? Mas nós viemos no estudo de quarta-feira e nós sabemos disso, então ela não sabia. E a Eva falou assim, nossa, então deixa eu comer. Por quê? Ele sabia que se isso acontecesse, tudo mudaria a partir de uma conversa daquela. Aí, não voltou lá, aqui, Lucas, capítulo 4, versículo 3, da semana que vem nós vamos falar dele de novo. Se você é o Filho de Deus, no capítulo anterior, Deus tinha dito, tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a minha alma tem prazer, e o diabo falou assim, se você é o Filho de Deus, faz isso. Essa dúvida, Jesus falou em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. E é isso que nós precisamos começar a entender a partir desse estudo nosso aqui, quem é que está falando o que para nós. Odinho, eu vou aprender a mexer aqui daqui. Você vai ver, eu vou ficar bom. Ponta do dedo. Ponta do dedo. Eu coloco assim, que a alienação do ser humano com relação à construção de mentiras e sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira contada com um jeitão de verdade. Não é bem daquele jeito, mas parece ser, e ela tem uma boa argumentação. Então hoje nós vivemos muito de sofismas. E antes de eu continuar, e para eu passar para outra parte, vamos pensar no seguinte: como é que nós temos nos relacionado com Deus até esse momento? Nós temos olhado Deus a partir da história, e nós gostamos, inclusive, dos nomes, né, em hebraico, e não tem nada de errado nisso. E por vezes nós esquecemos como que a história, a partir do Novo Testamento, chegou até aqui nesse relacionamento de paternidade. Vamos comigo aqui mais um instantinho. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, tranquilo? Beleza. O que diz aqui? Jeová é meu nome eternamente. Aí nós temos que os nomes e os atributos de Deus. Elohim, que se refere à força e o poder de Deus. El Elyon, Deus Altíssimo, é o Criador do céu e da terra. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Olam, Deus Eterno, temos segurança. Yahvé Nissim, Yahvé Shalom, Yahvé Senu, o Senhor é a nossa justiça. Adonai. E depois veio no Novo Testamento, Tel Ropater, Deus o Pai que cuida amorosamente dos seus. E aí chegou Jesus e disse assim, não apareceu ali, mas Jesus disse assim, Pai. Foi isso que ele falou. E é interessante que Jesus começa a se relacionar com Deus a partir de uma outra perspectiva. E a perspectiva que Jesus traz era do Pai e do Abba. E ele começa a nos ensinar como se relacionar com Deus a partir da perspectiva da paternidade. Quando você tira, ou não é que você se esquece, aliás, isso tudo que nós lemos é muito importante para nós sabermos que o nosso Pai, que foi andando até chegar ao ponto de Jesus ensinar a nós a dizer assim, Abba, Pai, o nosso Deus, é o Elyon, o El Shaddai. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai, não é para nós nos esquecermos, mas é para nós nos lembrarmos que todos esses nomes fortes se tornou agora, dentro da linguagem de Jesus,
Abba. Você consegue perceber a doçura, a mudança desse Abba? Abba, a tradução de Abba, na melhor das traduções, é meu querido pai. Em outras traduções, é o som da criança tentando falar pai. Então, o que nós temos que entender é que hoje Deus para nós é o Abba. A escolha que Jabez fez a diferença porque quando ele disse, Deus, ele estava buscando relacionamento. Tomara que me abençoes e alargue as fronteiras. Ele estava buscando provisão. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Ele estava buscando proteção. De modo que não me venha aflição. Ele estava buscando conforto e segurança. Quando nós falamos de conforto, segurança, como nós falamos de proteção, quando nós falamos de provisão, de quem é que nós estamos falando? De que figura de relacionamento nós estamos falando quando nós falamos de segurança, identidade, provisão? De que figura nós estamos falando? Pai. Você entende o que foi que Jabez fez? Você entende o que Jabez fez? No meio de tudo isso, aquele menininho que não tinha pai, que se chamava Você Me Causa Muitas Dores, ele desenvolveu a partir da sua dor um relacionamento com Deus naquele momento, que era um relacionamento de pai. E ele foi, mas ele foi no alvo. Ele foi no alvo. Ele colocou uma estrutura dizendo assim, olha, Deus, estamos aqui, somos parceiro, tomara que me abençoes. Esse era um relacionamento de pai e filho. E o que aconteceu? Não teve nem réplica. A hora que ele acabou, o texto diz que Deus concedeu para ele o que ele queria. Por quê? A paternidade é básica e fundamental em 3 pontos. Quais são os 3 pontos fundamentais da paternidade? Um é identidade, a outra é segurança e a outra é provisão. Quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando exatamente disso. E se nós olharmos os males do nosso século, muito do que acontece na sociedade hoje decorre da ausência do papel paterno, cumprindo esses 3 itens fundamentais, que é a identidade, segurança e provisão. E vou dizer para vocês, se nós tivéssemos mais tempo para ficar aqui filosofando, nós íamos ver que nossos medos, o medo que nós temos, eu estou falando e aqui o Oswaldinho, que é psicólogo, sabe disso. O medo que nós temos decorre da ausência do tratamento disso. Muito dos temores e muito de comportamento, até mesmo considerado comportamento bom, como a pessoa ser agressiva, ir para cima, workaholic, decorre de um medo. Aquilo não é que o cara é tudo aquilo, é que ele é medroso, ele é inseguro, então ele vai para cima para poder compensar, porque em algum momento faltou alguma coisa da paternidade. Nós falaremos ainda, se tivermos tempo, a respeito disso. Então, esses são elementos essenciais que caracterizam um ser humano adulto sadio emocionalmente. O que é que faz um ser humano? Se ele tiver um lar onde ele primeiro tenha identidade, segurança e provisão. Tá bom? Tem outros aspectos aqui que nós vamos considerar ao longo do estudo, mas nós vamos começar com esse. Tudo bem até aqui? Quero falar alguma coisa? Aí eu fiz aqui uma passadinha rápida, que eu disse assim, a paternidade, os atributos transferidos pela figura paterna e as áreas-chave são identidade, quem você, se vocês conseguem ler, vocês estão bem, quem você é. Identidade é quem você é. Isso fala com a sua estima. Conseguir ser quem você é. Isso aqui é importante. Uma coisa é saber quem é você, e a outra é conseguir ser quem você é. Esse daqui exige um monte de variáveis interessantes, porque uma coisa é ser quem é você, e outra é conseguir ser, tá? Mas isso faz parte. Segurança, coragem, determinação e confiança, cujos antônimos estão aí. Provisão, estabilidade e serenidade.
Quando a pessoa tem essas linhas na sua vida presente, então essa vai ser uma pessoa que sabe quem é ela, consegue ser quem é ela, tem coragem, tem determinação, tem confiança, tem estabilidade e tem serenidade. Que pessoa agradável, não será que está? Mas tem, tá? Muito bem. Esses são os atributos. Eu fiz uma pequena pesquisa para ver se isso que nós estávamos falando aqui era verdade. Que um ambiente familiar precisa da identidade, segurança, provisão, comunicação, respeito e desenvolvimento pessoal. E saiu uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo assim, olha, definitivamente, os 5 papéis para um ambiente familiar funcionar, basicamente passa por esses que nós acabamos de falar, que é segurança, provisão, comunicação, respeito, desenvolvimento pessoal. Tá bom? Tudo bem até aqui? Muito bem. Quando você não tem, você fica desprotegido. Eu queria contar uma história para vocês, que para a gente agora entrar mais profundamente nisso. E pode ser uma história interessante. O meu pai era uma pessoa muito interessante. Foi um dos homens mais honestos que eu conheci. Um dos mais honestos que eu conheci. Um dos mais éticos que eu conheci. Mas a ausência dele, por conta do trabalho, fez com que nós, os filhos, trouxéssemos características interessantes que hoje, aos 60 e poucos anos, eu identifico que a minha individualidade, eu sou uma pessoa que tem um nível de individualidade muito alta, decorre da ausência do relacionamento paterno. Até mesmo o meu foco com trabalho, com realização, com perfeccionismo, decorre da ausência da figura paterna no que se refere a relacionamento. Porque quando você fica sozinho, o que você tem que fazer? Você tem que se virar, você tem que fazer acontecer. Quando o Robson, meu filho, estava para ser transferido para os Estados Unidos, ele pediu uma reunião comigo e disse assim, pai, preciso de uma reunião com você, como meu coach, senta aqui agora, estou com uma oportunidade, e nós fizemos. Eu jamais teria uma situação dessa, de conversar, trocar uma ideia, dizer o que achava. Por que eu estou contando essa história? Porque você pode ter uma história parecida com essa, e isso eu vou dizer, precisa ser tratado, para que você tenha uma vida plena, e não tratar isso, não ajuda no nosso relacionamento com Deus, porque como nós falamos de filtros, os filtros que nós temos são os mesmos filtros que nós usamos no nosso relacionamento com Deus. Meu pai, a ética dele era toda essa que eu falei para vocês, que ele era um rapaz, uma pessoa extremamente ético. Inclusive, se você o desobedecesse, o que acontecia? O que você acha que acontecia se você desobedecesse o meu pai? Sova. Tábua de tomate, aquelas caixinhas de tomate que tinha antigamente, uma tabuinha daquela, a gente apanhava com aquilo. Quando eu penso em Deus, se eu dou um deslize, o que você acha que vai acontecer comigo? Tábua de tomate de Deus agora no bumbum do Osmarzinho. Agora, a gente ri porque isso é engraçado, mas nós carregamos a imagem de Deus muito relacionada à experiência paterna que eu tive. É por isso que muitas das vezes nós vimos na igreja por 30 anos, nós temos uma vida e temos uma vida cristã medíocre, porque eu vivo por 30 anos com medo de tomar uma surra da tábua de tomate do meu pai. Ou sei lá qual que era de vocês, eu sei que vocês não tiveram isso, que vocês já tiveram, né? Vocês estão tudo numa boa. Alguém apanhou assim algum dia? E outra, tinha que levar a tabuinha lá para apanhar, não era assim, corre aí que eu vou te pegar. Vem aqui que você vai apanhar, e traz a tabuinha aqui que você vai apanhar. O que eu quero dizer, quando falta esses elementos, meus irmãos, isso aqui é importante, nós podemos nos curar hoje, tá bom? Eu não quero criar uma problemática sem solucionática aqui, como diria o filósofo, tá? Quando nós temos uma situação como essa, de fato ela desdobra em outras. Então muitas das vezes nós percebemos características das pessoas que nós não sabemos quais são, mas elas são derivadas da ausência da figura paterna, ou do descontrole, ou do descompasso da figura paterna no tratamento com aquilo.
É isso que acontece. Então, quando nós olhamos as pessoas que têm, Jesus fala assim, pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto que a pessoa dá, você tem que olhar o que está naquela raiz ali. O que foi que aconteceu para aquela pessoa dar aquele tipo de fruto? Tá bom? Estão comigo? Ainda estão, né? Muito bem. Um dos frutos piores que existe é o fruto chamado medo. Medo é o fruto pior que existe nessa situação. E o medo, ele retroalimenta, as áreas se retroalimentam. Muitos de nós sofremos de medo, porque a vida, a forma como nós fomos criados, não foi lá grande coisa, então nós desenvolvemos o medo. É o medo de faltar, é o medo de não ter, é o medo de acontecer, e aqui estão as raízes da ansiedade, a raiz da depressão, a raiz da síndrome do pânico, a raiz de um monte de coisa, é um medo. Lógico, você tem fatores clínicos, mas na maioria das vezes os fatores são muito psicológicos, tá bom? Só quero dizer para vocês esse texto de Lamentações, para a gente entender que muitas das vezes nós temos sentimentos de órfãos. O que é um sentimento de órfão? Aí você fala assim, não, mas eu não tenho. Tem, porque nós, quando nós não temos a proteção, a segurança, a identidade, a provisão, nós temos sentimento de órfãos. Veja esse texto comigo, nós vamos ler. Diz assim, lembra-te, Senhor. Qual é o termo que Lamentações usa? É Deus ou é Senhor? Senhor. Isso daqui, irmãos, é sintomático. Se você voltar lá no Apocalipse, você vai ver, lá no Gênesis, você vai ver que começa Deus e depois passa a ser Senhor, é outra administração, tá? Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, fiquem comigo aqui, tá bom? Está todo mundo comigo? Lamentações, aqui está, obrigado. A nossa herança, segurança. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Nós somos o quê? Órfãos. Nós somos órfãos. Já não temos pai. É um sentimento que às vezes a gente não identifica, mas esse vazio que muitas das vezes a gente tem é vazio de pai, tá bom? Aí diz assim, a nossa água, ou seja, elemento essencial, e também eles pegaram a nossa lenha, ou seja, eu não consigo nem tomar água e não consigo cozinhar, isso é duro. Os nossos perseguidores estão no nosso pescoço, ou seja, eles não nos dão paz. Estamos o quê? Exausto, eu não consigo mais me mover. Nós nos submetemos, já perdemos a guerra, agora eu já não tenho mais como lutar, eu já estou refém, submetemo-nos aos egípcios, escravos dominam sobre nós, ou seja, nós chegamos no fundo do poço, esse é um sentimento de órfão. Mas a boa notícia é a notícia do Evangelho, que se você tem Deus, você não precisa ter esse sentimento de órfão. A semana passada eu contei a história dos adotados, daqueles menininhos, não vou contar de novo para não cansar vocês, mas os adotados, vou ter que contar porque tem um monte de gente que não estava aqui, os adotados é aquele que faz um trabalho tremendo para adotar, o menino é adotado, vai para uma casa boa, você dá tudo para ele, e daí um ano ele quer voltar para a casa onde ele estava, ou então quer conhecer o pai dele, e tudo aquilo que estava lá à disposição ele não usa. Muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus, não raro nós fazemos. As nossas experiências, então, fazem com que a paternidade tem que ser cuidadosamente revista, uma vez que influenciam na nossa identidade e a nossa percepção de Deus como Pai. Agora eu quero começar uma sessão de Deus como Pai e quero que vocês participem comigo, senão vocês vão se cansar, mas eu quero que vocês participem comigo, entendendo o texto e fazendo uma reflexão mental do texto, da nossa paternidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos lá? Que deu seu Filho unigênito, para aí. Para no unigênito. Deu seu filho o quê? Unigênito. Quantos filhos ele tinha?
Então Deus só tinha um filho. E ele amou o filho, amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Fala alto, irmão. Para que foi? Hã? Amém. O que Deus estava querendo? O que Deus queria? O que Deus queria? Outros filhos. Outros filhos. O que Deus queria era outros filhos. Nós temos que... Sabe por quê? Senão a informação perde valor. Nós temos que caracterizar a informação, senão a informação perde valor. Deus queria de fato outros filhos. Não era isso que ele queria? Ele queria outros filhos. Mas Deus tinha Jesus. E ele queria outros. E aí ele me achou. O que vocês acham disso? Achou você. O que você acha? Não, irmão, o que você acha disso? Não é louco isso? Agora, eu só queria que Deus falasse para mim, não, esse povo não vai sair do jeito que entrou. Eu só queria que Deus falasse aqui no meu coração, papai, fala no meu coração que não vai, em nome de Jesus. Só tinha um filho, mas aí fez assim, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, nós já vimos esse versículo hoje, hein? É para gravar. Gálatas. Deus enviou o seu filho, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam, para que recebêssemos a adoção de filhos. Todos nós. Ele mandou para que nós tivéssemos a adoção de filho. E a adoção diz assim: não foste vós, isso daqui é importante, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi vocês. E eu dei um nome para você, eu designei para que você dê fruto. O outro texto tremendo, mas ó, nós temos que entender isso, irmãos, porque senão a vida fica essa mesmice, que daqui a pouco a gente não sabe mais. Eu não vou falar mais isso, porque senão daqui a pouco vocês vão estar cansados mesmo. Mas o texto de João diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Filhos. De quem? De Deus. Isso aqui não era para a gente estar se dando um glória a Deus, pulando e tendo uma outra atitude. Agora, irmão, o que é que aconteceu dentro de nós, que Deus deu seu filho para que eu fosse filho de Deus, e eu fico com essa cara aqui, ó, normal, tranquilo, ser filho de Deus, não tem nada de novo nisso, daí, a gente vai ali na banquinha ali, compra. Quando o negócio complicou, Jesus disse assim para o Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você sabe, eu acho que está faltando para a gente, irmão? Sabe o quê? Nascer de novo. Sabe, nascer de novo. Ele falou assim: ó, se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, você vai nascer agora numa outra atmosfera, não é mais nessa, é numa outra que muda tudo isso aqui que você tem. É nessa que você tem que nascer. Aí o Nicodemo ficou todo confuso. Mas como é que pode eu ser velho? Ele falou assim: não, você tem que nascer da água do Espírito. Porque quando você nascer da água do Espírito, você vai ter uma outra mentalidade. Pergunta que eu faço: nós estamos com mentalidade de água e do Espírito, ou nós estamos com mentalidade de carne? Não sei, mas é importante a gente pensar nisso. Tá? Veja se você consegue degustar esse versículo comigo. Eu vou ler devagarzinho e você fala assim: degustei ou não degustei, tá bom? Não entendi, aí eu leio de novo, tá? Só vou ler a parte B. Tá pronto? 1, 2, 3. Eu vou ler assim, quer ver? Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Sabe, irmão, você tem noção disso? Não, você tem noção disso?
Foi ele que falou. Eu estou voltando para meu pai. Outra coisa importante. Eu não estou pegando esses textos sem contexto, tá? Eu fiz questão, inclusive, de tirar os textos do Velho Testamento o máximo que eu podia. Peguei aquele de Lamentações para fazer um paralelo. Mas eu só quero os do Novo Testamento porque diz respeito a nós. Que é para você não falar assim, mas ele falou para o discípulo. Não, ele não falou não. É para nós que ele está falando. Amém. Ele está falando para nós. Você entendeu isso que eu falei? Amém. Amém. Eu ouvi 3 amém, já está bom. Já é uma coisa boa. Tinha um pessoal que gostava de orar lá na esquina. Não sei o que lá e tal. Eba, orava, não. Tinha uns que oravam bonito, tinha outros que oravam assim. Aí os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou para eles assim, demorou. Aí Jesus começou assim, meu Pai. Certo? Não. Como foi que ele começou? Pai nosso. Veja, meus irmãos, que mudou. Não tinha mais Elohim, Adonai. Não tinha. Era de pai para Aba. Quando ele estava nervoso, ele chamava de pai. Quando ele estava mais assim, mais triste, ele chamava de Aba. Mas era papai, era pai para lá, pai para cá. E eu só faço o que o pai me manda. E nós aqui querendo viver sem pai. E Jesus falando, não, é com o pai que você tem que viver. E nós, não, Senhor, deixa que eu vivo sozinho. Eu já desisti, tá? Só para vocês saberem, tá? Dependente total. Meu versículo predileto, João 15:5. Sem mim vós nada poder fazer. Eu falo, meu Deus. Eu falei para vocês que um dos piores sintomas que tinha era o medo. Medo é coisa do cão, do cramunhão. Põe isso na cabeça. E a Bíblia diz assim que nós não temos medo. Nós somos bons nesse negócio. Porque afinal de contas, o cara que tem um pai que é Deus, por quê? Não receber esse espírito de escravo. Você não recebeu esse espírito de escravo. Para você viver outra vez, atemorizado, mas você recebeu um espírito de adoção. E por esse espírito você fala assim, querido papai. Olha que delícia. É delícia, né? Eu acho isso o máximo. Quer ver outro? Fica pior ainda, quer ver? O próprio Espírito, agora aqui, irmãos, aqui, se o Espírito não falar no seu Espírito agora, fala misericórdia. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, se você tem dúvida, o Espírito fala para o seu Espírito, você é filho de Deus. Agora, fala para mim, por que nós não estamos ouvindo essa voz? Será que não está faltando sensibilidade nossa para ouvir o Espírito? Teve um sujeito que teve uma experiência boa com Deus, lá no Velho Testamento, tadinho, né? Naquela época lá do Elohim, era difícil para ele, naquela época era duro. E ele estava lá, e veio um vento, ele falou assim, Deus está nesse vento. E veio um fogo, ele falou assim, Deus está nesse fogo. E não estava. A hora que veio uma brisa, Deus estava na brisa. Aqui também, aqui é assim, você quer ouvir Deus? Abaixa a sua lamentação, abaixa o volume da sua reclamação, abaixa o volume da sua ansiedade, senta com o papai e fala, papai, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Olha como é que eu estou hoje, estou só o trapo. Olha que bagaço. O que o senhor acha disso? Nós perdemos a prática, que nós estamos muito formal. Deus está querendo ouvir o meu coração. Senhor, eu estou só o caco. Olha aqui, só o caco hoje. O que o senhor acha desse caco? E Deus vai falar com você. Agora eu estou com um problema, que eu não sei o que fazer agora. Tá bom?
Deixa eu ver aqui o que eu faço, que agora tem que passar. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, você também é herdeiro. Aqui, meu filho, aqui é cabelo e barba. Não tem esse negócio, você vem aqui, filho aí, não. Aqui não tem nada disso, não. Aqui você vem, herdeiro, espírito de adoção, baseado nos quais nós clamamos, Abba. Eu estou passando rapidinho aqui, mas quero falar desse daqui, do filho pródigo. Vocês já ouviram tudo de filho pródigo? Eu não vou incomodar vocês com isso aqui, não. Vou contar a história do filho pródigo. O filho pródigo era o seguinte, tinha um filho que era mais novo, e chegou para o pai e falou assim, pai, me dá minha herança que eu vou embora. Ele não podia fazer aquilo era uma agressão. Nosso professor aqui pode nos dizer o que ele era sujeito, ele não podia. Do jeito que estava, ele só levaria 1/3 da herança. Bom, mas ele pediu, o pai deu, ele foi embora. Foi embora. Aí gastou lá com as meninas, e foi dissolutamente, foi lá cuidar de porco, tudo errado. Aí um dia, esse cara fala assim, fez tudo isso, abandonou a casa, gastou sem critério, frequentou locais impróprios e decidiu voltar. E voltou, ele decidiu voltar e voltou. Ele decidiu voltar e voltou. Não foi só voltou fisicamente, porque antes dele voltar, ele fez um tratamento interno com ele. Ele não voltou assim, eu vou lá para a casa do meu pai, não. Ele fez um tratamento interno e falou assim, pô, a casa do meu pai é muito melhor, eu vou voltar para lá, eu já falei isso para vocês. Ele fez 3 atos, levantar-me-ei, eu irei e eu direi. Ou seja, ele tomou uma decisão. E chegou lá, a hora que ele estava chegando, o pai vai e abraça, ele fala, pai, eu tenho um negócio para te falar. O pai fala, não fala nada não, rapaz, está tudo bem, entra aqui. Porque isso daí é o quê? Pai. Aí o pai chega e dá para ele, nós não vamos fazer pregação disso aqui não, já falei, mas o pai dá para ele uma capa, que naquele caso representava o perdão, deu para ele um anel, que restaurava a identidade dele, deu a sandália que renovava o propósito dele, deu as 3 coisas que um pai pode dar e que um filho precisa para viver. Ou seja, o filho voltou, ele falou assim, meu filho, toma aqui uma capa para cobrir a tua vergonha, toma aqui um anel para resgatar a sua identidade e dizer que você é meu filho, aqui você é meu filho, e toma aqui um anel, uma sandália, porque provavelmente o filho estava descalço, porque agora é tratado como escravo, e escravo não tinha sandálias, o escravo andava descalço, provavelmente ele estava descalço, falou assim, toma uma sandália para dizer que você é meu filho. Porque é pai. Pai não fica... Bom, vamos deixar para a semana que vem? A gente continua a semana que vem, se Deus quiser. Mas eu queria, independente disso, hoje eu queria fazer uma coisa com vocês. Antes de ir embora. Mesmo sem ter terminado. Está indo bem aqui. Meus irmãos, o que eu queria? Eu queria que nós pudéssemos essa noite, queria passar todo aquele slide, contar uma história para vocês, mas eu queria que nessa noite nós pudéssemos olhar para nós e entender qual é a nossa situação. Você que ficou órfão e tem problema aí dentro de você com o seu pai, você que não ficou órfão, mas ficou quase órfão e tem problema com seu pai, vocês entendem o que eu quero dizer? Tem alguém aqui que carrega assim uma mágoazinha da mãe, do pai, aquele que o pai era demandante demais, não dava espaço para ele? Tem alguém aqui assim? E ele falou assim, eu cresci esse sujeito aqui porque o meu pai não me deu a educação, não me deu o suporte, não me deu o amor. Eu estou com ele até aqui, até hoje. Não falo nada para ele de respeito. Mas estou por aqui. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que te acrescente os teus dias. Mas mais do que isso,
é um tempo importante para nós fazermos um acerto com a nossa paternidade. Porque ao acertar a minha paternidade, eu aprendo a me relacionar com Deus. Então eu queria que nessa noite, mesmo a gente não tendo terminado o estudo, que eu não sei como vai ser na próxima, nós pudéssemos tirar um tempinho, 2 minutos, para nós pensarmos em oração mesmo. Feche seus olhos, pense no seu pai, como foi o seu relacionamento com ele, e deixe que o Espírito Santo te levar para a área que você precisa de ajuda. Se é na área de identidade, a sua identidade pode estar deformada por esse relacionamento. Na área de segurança, porque o seu pai eventualmente pode não ter te dado segurança, na área da provisão, ou nas 3 áreas. E aí, eu queria que você pensasse, e você olhasse e falasse assim para você mesmo, qual foi o evento? Feche seus olhos um momentinho. Qual foi o evento que gerou esse desconforto no seu pai? Qual foi o evento que fez com que você se sentisse desse jeito? Você consegue se lembrar desse evento? Se você se lembra desse evento, registra ele. Registra esse evento. Fala, foi esse evento que azedou tudo com o meu pai. Tenha ele bem claro na sua mente. Depois desse evento, o que mais que aconteceu em função dele? Você tinha ele, e no que mais ele se desdobrou? O que mais que veio? O que mais que aconteceu depois disso? Muitas das vezes, meus irmãos, dentro de você está olhando coisas que você fez em decorrência disso, baseado nisso. Isso nós chamamos do peixinho dourado. Era um bichinho que potencializou você fazer outras coisas. E eu vou te pedir agora que você libere perdão para quem te magoou. Pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser uma figura de autoridade na sua vida. Libere perdão agora em nome de Jesus. Libere perdão. Porque foi assim que o Pai fez com o Filho e é assim que Ele quer que nós façamos. Libere perdão para aqueles que eventualmente tenham te machucado. Libere. Libere expectativa sobre o seu pai, sobre as pessoas. Libere expectativa, não tenha. Libere perdão a todas as figuras de autoridade que participaram da sua vida. E agora você também, seja humilde para receber o perdão de Deus. Uma coisa importante, meu irmão, desconstrua todas as imagens de sentimento ruim que você teve. Desconstrua, quebra todas. Tira tudo. Mágoa da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pai. Tira tudo isso do seu coração. Quebra. Libera perdão. E mais do que isso, libere perdão para você, porque você também agiu em função disso. Se perdoe agora. Nós vamos encerrar por hoje. E eu quero orar com você. E eu quero orar assim. Pai querido, nós estamos diante de Ti agora, te pedindo, Pai, a Tua presença nos nossos corações. Papai, nós queremos Te ver. Papai, nós queremos Te sentir. Aleluia, papai, nós queremos Te ouvir.
Papai, se mostre no coração dos meus irmãos agora, que eles possam te ver. Meu irmão, diga: eu quero te ver, Senhor. E agora nós queremos aprender de Ti, aprender do perdão e liberar perdão, para que a nossa vida de relacionamento contigo comece hoje, a partir de uma nova perspectiva. Que a nossa paternidade, que a Tua paternidade na nossa vida seja potencial, seja plena, Senhor. Não seja maculada pelo inimigo, mas que eu possa Te chamar de Abba e sentir o Abba pertinho de mim, no meu dia a dia. Eu possa sentir o Abba falando ao meu coração. Pai, desconstrói toda a barreira que eu e meus irmãos possam ter com relação à figura paterna, para que nós possamos Te ver, Senhor, nosso Pai, na Tua plenitude, e entender esse amor louco que deu Jesus por nós. E a Tua palavra nos diz que aquele que nem o Seu Filho poupou, como não dará todas as outras coisas? Que a nossa barreira de fé seja quebrada hoje, para se apropriar, porque a Tua palavra também diz: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Assim, Pai, traz nessa noite cura para os nossos corações, para nossas amarguras, que nós perdoemos os nossos pais, as figuras de autoridade, e que mais do que isso, Papai, a Tua glória venha ao nosso coração como um Pai, num compromisso num sentimento que nós nunca tivemos até agora, de sentir o Senhor perto de nós, o Senhor dentro de nós, o Senhor conosco, falando aos nossos corações. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade de estar com meus irmãos falando sobre Ti, sobre a Tua paternidade. Mas mais do que isso, Pai, o meu desejo é que isso seja vivo dentro de nós, vivo. Em nome de Jesus. Amém.